Sentem-se, meus irmãos, que Deus os abençoe, que cada um de vocês esteja muito bem na santa e gloriosa presença do nosso Deus. Meus irmãos, hoje, pela graça do Senhor, concluiremos a nossa caminhada dentro da doutrina bíblica da mordomia. Perceber que não somos nossos, mas que pertencemos a Deus, é uma tarefa um tanto quanto árdua, mas extremamente abençoadora para as nossas vidas. E ao longo dessa caminhada nós entendemos que servir a Deus é um privilégio que nos confere honra, fidelidade, onde servimos a Deus por meio das nossas influências e também lhe dedicamos todo o nosso amor, além de expressar por meio desse serviço gratidão e efetiva dedicação. Servir ao Senhor é o cerne da vida cristã. No entanto, é para nós ainda um desafio, haja vista que somos ainda falhos e estamos no caminho da santidade, do aperfeiçoamento. Mas hoje eu queria pensar com vocês sobre uma mordomia agradável, entendendo de forma global, geral, o que envolve o serviço do cristão. Eu queria chamar a sua atenção para um texto bíblico que está na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai nos falar um pouco sobre as perspectivas desse trabalho, desse serviço cristão, dedicando-nos exclusivamente a ele. Eu esqueci de encaminhar as crianças, e elas agora têm a oportunidade de ir para a salinha para participarem do culto infantil. E é Paulo, então, que vai nos falar acerca dessas questões. Eu queria que você abrisse aí na sua Bíblia, ou acompanhasse aqui pela projeção, o que esse texto nos ensina de forma tão forte, tão contundente, tão profunda. Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Esse texto vai nos nortear na nossa reflexão hoje. E o texto nos diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto tem o seu ponto crítico aqui, no verso 5, quando Paulo nos exorta a termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que vem a ser essa ideia de um Cristo esvaziado? A ideia de um Cristo despido da sua glória, despido da sua majestade. Jesus, quando chegou à terra, vindo dos céus, ele não trouxe pompa alguma.
ele não trouxe nenhum tipo de arrogância, ele não trouxe nenhum tipo de superioridade. Jesus se humilhou e desceu aos níveis mais baixos que alguém poderia descer. É esse o exemplo que nós temos quando pensamos no que diz respeito ao serviço. E Paulo, quando escreve a esta igreja muito querida para ele, uma igreja reconhecida por sua generosidade, uma igreja reconhecida por seu ardor missionário, uma igreja que fazia questão de investir na missão que Paulo desempenhava, Paulo tem em mente a ideia de que aquilo que é bom pode se tornar ainda melhor. Não obstante Paulo reconhecesse a igreja de Filipos como uma boa igreja, como uma igreja generosa, carinhosa, parceira, ele sabia que ainda havia algumas coisas ali que poderiam ser melhores. Essa igreja poderia crescer em outros aspectos da sua vida, não apenas no que dizia respeito às missões. Porque essa igreja generosa, essa igreja missionária, tinha um problema na sua história. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que continha facções. Era uma igreja onde pessoas não se entendiam, onde pessoas viviam situações que não cooperavam com o Evangelho. Interessante que quando Paulo vai falar com os filipenses, duas perspectivas se mostram aqui. A da unidade e da uniformidade. Aparentemente essas palavras parecem sinônimas, mas não são. A unidade é aquela perspectiva de um só coração, de um só pensamento. A uniformidade, no entanto, já apresenta aquela ideia de algo que tem a mesma forma. No formato, no jeito, é parecido, mas na essência está dividido. Esse é o problema que Paulo percebe na igreja de Filipos. E aí é onde ele vai tocar nos aspectos principais para o serviço daquela amada igreja. E no início do capítulo 2, Paulo destaca uma coisa interessante. Ele apresenta aqui para eles um conselho. Não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo, com isso, mostra-nos que esse era o problema da igreja. Essa era a situação. Uma igreja que tinha suas motivações equivocadas para o desempenho do seu serviço. Uma igreja que estava pensando, quando exercia algumas coisas, nos seus próprios motivos, nas suas próprias razões, muitas delas humanas, muitas delas equivocadas, e não o objetivo maior, que era a glória de Deus. Então percebam que Paulo percebe um grande problema naquela igreja, que pode nos ensinar muito na noite de hoje. Porque, irmãos, quando pensamos em serviço, nós devemos entendê-lo como um fruto de um coração humilde e submisso. Ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, pensando sobre mordomia, muitas vezes nós relembramos o exemplo de Cristo Jesus, quando aquele lavou o pé dos seus discípulos, ou os pés dos seus discípulos. Jesus percebeu ali uma grande indisposição para o serviço, então ele mesmo se lança para dar um exemplo e para mostrar a eles que é assim que um servo deve viver. Jesus abandona, por assim dizer, toda a sua glória para se fazer homem e servir a humanidade. E o que ele percebe é que muitas vezes a própria humanidade é resistente quando o assunto é serviço. Muitas vezes falta determinação, e nos esquecemos que a palavra do Senhor nos fundamenta para isso. E os seus ensinos estão todos eles fundamentados nessa perspectiva. Sendo assim, eu quero pensar com vocês hoje sobre uma mordomia que agrada a Deus. Como é que eu, com o meu serviço, com a minha maneira de
me dedicar à obra do Senhor e na relação que tenho com os meus irmãos, posso agradar a Deus naquilo que faço. Uma mordomia que agrada ao Senhor possui 4 aspectos. O primeiro deles é o altruísmo. O altruísmo é a capacidade que nós temos de fazer o bem a outro. A atitude de Cristo é necessariamente essa. Jesus, quando vem a essa terra, ele vem pensando não nele mesmo, mas ele vem pensando em mim e em você. Jesus vem pensando nos outros. Versos 5 e 6 nos dizem aí: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Interessante que Jesus é o próprio Deus, mas ele não jogou isso na cara de ninguém. Jesus não deu o famoso carteiraço, que nós conhecemos muito bem, do qual já fomos vítimas e quem sabe até protagonistas. Quantas vezes nós não precisamos evocar a nossa autoridade para que sejamos ouvidos? Quantas vezes nós não precisamos mostrar a outros que somos superiores? E quantas vezes também outros mostraram a nós que são superiores a nós, para que então nós nos puséssemos em nossos lugares? Mas Cristo não age assim. Cristo demonstra um equilíbrio muito gracioso, e ele desenvolve o seu ministério sem abusos. Jesus não exagera, Jesus segue firme, apresentando apenas a verdade. E quando Jesus fala dos seus privilégios, ele fala desses privilégios como sendo úteis à humanidade. Jesus se vale do seu poder para curar, para ensinar, para restaurar. Jesus se entrega mostrando que o serviço tem altos custos. E de fato, o serviço custa muito. Mas Jesus resignadamente segue servindo a humanidade. O verso 7 vai dizer que ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então Jesus era um homem como eu e como qualquer um de vocês que estão aqui. Filho de Deus, obviamente que também totalmente Deus, mas Jesus sentia frio, sentia dores, Jesus sentia medo, Jesus chorava, Jesus se alegrava, Jesus tinha fome, Jesus tinha sono, mostrando exatamente que ele veio exatamente ao nível em que nós estamos. Mas apesar de ser Deus, ele não usou a sua divindade para se beneficiar, mas ele serviu de forma altruísta, pensando na humanidade. Portanto, Jesus foi generoso, e o seu serviço era um serviço que nos exemplifica, porque por meio dele, Paulo também vai nos ensinar algumas coisas que nós temos esquecido, ou que, sabendo, não gostamos de praticar, como, por exemplo, a preferência. Ao dirigirmos, nós nos encontramos, muitas vezes, com uma figura geométrica colocada de cabeça para baixo numa placa. Um triângulo de cabeça para baixo. E aquela placa quer dizer, dê a preferência. O que significa dizer que quando você chega num cruzamento, ou no encontro de duas vias, onde aquela placa está de frente para você, você deve parar e deixar a pessoa que vem do outro lado passar livremente. Existe essa sinalização para nós também na vida cristã. Queria que você abrisse comigo aí Romanos capítulo 12, para que pudéssemos ler o versículo de número 10. Romanos 12, 10. E o texto vai nos falar o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe o que Paulo quer dizer com isso aqui? Que o maior pedaço é para o seu irmão, que o melhor lugar você deve ceder ao seu irmão, que o melhor da sua atenção deve ser dado ao seu irmão, que a sua paciência, a sua dedicação também devem ser ofertadas ao seu irmão.
Ao sermos generosos, nós não estamos apenas dividindo algumas coisas, mas estamos nos dispondo também a dar àquelas pessoas a primazia de alguns momentos da nossa vida. A generosidade também ela pode ser em termos intelectuais e espirituais. Quando eu sou generoso intelectualmente? Quando eu paro para ensinar alguém. Eu posso ser generoso no meu tempo quando eu invisto um momento da minha vida para ajudar alguém, para ouvir alguém, para passar com alguém. E sempre com o propósito de edificar alguém. É Paulo que ainda nos ensina acerca disso, na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, na primeira carta, no verso 11, ele vai dizer para nós: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. É interessante porque ao edificar, você também alcança o direito de ser edificado. O corpo trabalha assim, cuidando dos membros. Então nós precisamos lembrar sempre que, ao servirmos, nós somos chamados pelo Senhor Jesus à prática da generosidade, que também confere suporte. E o suporte é a ideia de sustentar o irmão nas suas necessidades. 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Percebam que o exemplo sempre é Jesus. Qual foi a carga que Jesus levou em nosso lugar? O peso do fardo dos nossos pecados. Então nós precisamos também ajudar os nossos irmãos com as dificuldades deles. E também admoestá-los. Aqui entra a perspectiva do conselho, da orientação, da exortação, do encorajamento. É preciso que nós também nos empenhemos em fazer estas coisas. Romanos 15, verso 14, nos mostra isso. Quando ele diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então é importante que nós saibamos responder a quem nós estamos servindo. Porque se o alvo do nosso serviço for nós mesmos, estamos equivocados. Mas se o que fazemos, se nossa dedicação, se nosso entendimento, se nossas capacidades estão abençoando outros, aí nós estamos na direção certa, porque a mordomia que Deus quer ver a sua igreja praticando deve ser altruísta. Deve ser uma mordomia que pensa em favor do outro. Mas há um segundo aspecto, como eu disse, são 4, da mordomia que agrada a Deus, porque além de altruísta, ela também deve ser servil. Se você for olhar a significação de servil, você vai perceber que ela é muito abrangente. E tem a ideia do servilismo, que toca na questão da bajulação. E não é esse o objetivo aqui de alguém servil. Mas ser servil é alguém dado ao serviço, é alguém disposto a ofertar a outrem um pouco do seu tempo, da sua dedicação e das suas habilidades. Ainda escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2 que nós estamos estudando, Paulo vai falar, lá no versículo 7, acerca disso, e vai nos dizer o seguinte: antes, assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Quando pensamos aqui na ideia de alguém que serve, mais uma vez Paulo evoca a figura de Jesus, para mostrar que essa era a essência do seu ministério, que essa era a prática do seu trabalho. Jesus estava o tempo todo envolvido em servir pessoas, e é isso que lhe conferia autenticidade e determinação, assim como a nós. Como podemos reconhecer como útil o nosso cristianismo, se não por meio do serviço? É o serviço que nos qualifica, é o serviço que mostra quem somos e a quem nós servimos, a quem nós estamos ligados. Se Cristo é o modelo, é preciso que nós entendamos algo importantíssimo, que Deus assume a posição de servo. E se Deus assume a posição de servo, que direito temos nós de não querer servir, irmãos?
Que direito temos nós de dizer, não, eu não faço isso. Isso é muito para mim. Nós somos chamados para ofertarmos nossas habilidades, para ofertarmos o nosso tempo, para renunciarmos a nós mesmos. Jesus, quando fala de serviço, constantemente, a ideia que prevalece é a da renúncia. Percebam que Jesus, quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, uma das primeiras coisas que ele faz é tirar a sua túnica, é se despir, daquilo que lhe confere a honra, a dignidade. Qualquer um que se encontra nu, não está em uma situação digna diante dos demais, porque pesa a vergonha da nudez. Então, Jesus ele se despe, renunciando, e o servo ele faz exatamente isso. E do que eu me dispo quando eu sirvo? Eu me dispo do orgulho, eu me dispo da arrogância, eu me dispo das coisas que eu reconheço serem próprias de mim mesmo, como a super autovalorização e coisas dessa natureza. Então, é assumir uma postura de humildade. Vejamos esses textos, para que entendamos o que Jesus quer nos falar. Em João 13, nós vamos encontrar o fundamento desse serviço de Jesus, quando ele serve aos seus discípulos, lavando-lhes os pés. E aqui no verso 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse é um momento interessante, porque quando chega a vez de Pedro, só para que nós percebamos como é difícil ao homem natural a percepção dessas coisas, Pedro diz, o senhor não pode fazer isso. Jesus diz, Pedro, se você não deixar que eu te lave os pés, você não tem parte comigo. Foi aí que Pedro entendeu a necessidade de ser humilhado, tendo o próprio Deus lavando os seus pés. Quando nós olhamos para a cruz e vemos o próprio Deus morrendo em nosso lugar, aquilo ali deve gerar em nós uma postura de humilhação, porque alguém que não deveria estar lá está, e quem deveria estar não está. Nós percebemos uma inversão humilhante, graciosa, mas humilhante, porque o Senhor assume o lugar que era nosso. Quando o Cristo faz isso aqui, Ele está dizendo, olha, vocês deveriam fazer isso, e eu estou fazendo, para dizer a vocês que é importante fazer. Portanto, quando Jesus serve, Ele lança por terra todos os nossos argumentos contra o serviço. O que eu posso dizer depois de ver o Senhor ajoelhado, seminu, lavando os pés dos seus discípulos? Não há argumento, não há o que dizer diante disso. E lá em Mateus, nós vemos algo mais a esse respeito. No capítulo 20, o verso 28, nós encontramos o seguinte, Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Perdão, li aqui o texto errado. 28, de 20. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Cristo não veio para ser servido. Cristo veio para servir. E como cristão, ou seja, um pequeno Cristo, você recebe igual chamado. Então, como você serve? De forma dedicada? De forma profunda? De forma consciente? Porque a mordomia que agrada ao Senhor, ela é servil. Ela sabe que tem utilidade. Mas a mordomia que agrada a Deus, ela é também sacrificial.
Como já dissemos aqui, o sacrifício não é algo simples. E o serviço vai na mesma direção. O capítulo 2 de Filipenses, ainda no verso 8, nos fala um pouco mais a respeito dessas coisas. E Paulo ali nos apresenta a seguinte afirmação. Ainda falando de Cristo, ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo não apenas se esvazia, Cristo não apenas desce ao nível humano, mas Cristo ainda se humilha e obedece até as últimas consequências. O interesse de Cristo no serviço era tamanho, que ele servia até as últimas consequências. Aqui nós podemos fazer um jogo de palavras. Há interesse em servir ou servir por interesse? Porque aqueles que servem com conhecimento de causa estão ofertando a própria vida. Porque esse é o exemplo de Cristo Jesus. Quando você serve, você está ofertando a sua vida. Seja o tempo da sua vida, seja as capacidades que você possui, seja o entendimento que você adquiriu, você está dando um pouco de si mesmo para aquele que recebe o seu serviço. John Henry Jowett vai falar sobre isso, pensando sobre o ministério, e vai dizer que o ministério que não custa coisa alguma não realiza nada. Então, todo ministério tem algum custo. Então, se você quer servir ao Senhor em alguma frente, saiba você que isso vai te exigir algum custo. Não há ministério barato. Todo ministério requer renúncia. De forma que não é fácil. E a gente muitas vezes entra, em discussões sobre como fazer as coisas na igreja. E às vezes a gente se depara com situações em que o nosso trabalho se torna ainda mais difícil, por causa da falta de cooperação, por causa de uma série de questões, e nós nos pomos a reclamar, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: sempre tem um custo. O custo da sua paciência, o custo do seu tempo, o custo da sua elaboração, o custo da sua dedicação. Há um custo. Se fosse fácil, não se chamaria ministério. Se fosse fácil, não se chamaria renúncia. Então, o ministério de Cristo Jesus teve um preço alto, que foi o preço da cruz. E esse preço implica morte, implica vergonha, implica dor. Mas esse preço pago por Jesus na cruz tinha dois grandes desdobramentos. O primeiro deles, a promoção da glória de Deus. E o segundo, o bem do pecador. Mais uma vez, o altruísmo aparece aqui. Então, o que você está servindo às pessoas ao seu redor? Ao Senhor, à sua igreja. Se você está servindo algo que seja menos que a sua vida, você não está servindo bem. Você não está servindo direito. Nós não estamos servindo direito. Porque se você oferece o que sobra, você não está servindo, você está se livrando de algo que não te é útil mais. Mas quando aquilo que você oferece é custoso, quando te pesa, não é gastar um tempo com alguém, participar de algo que talvez não te interesse num primeiro momento, fortalecer uma área, um trabalho, um ministério que talvez não te apeteça, aí sim é um serviço, porque você está oferecendo algo que te custa, algo que exige de você algum sacrifício, certo? Então não é só fazer. Se eu tiver com vontade, se o meu coração pedir, deixa eu te dizer uma coisa: seu coração nunca vai pedir para servir. Porque essas não são coisas inerentes à inclinação humana. São ideias eternas.
E o que é eterno força a nossa natureza humana. O que é eterno exige de nós uma conformação. Então a gente precisa abraçar. A gente fala de oração com muita paixão e romantismo, mas orar é preciso mesmo que não haja vontade. Como é que é, pastor? Orar sem vontade é. Porque se você for esperar a vontade chegar, sabe quando ela vai chegar? Não chega. Você tem que forçar. Você tem que buscar orar. Se você não abrir a sua Bíblia, você pode estar certo que o dia que você for abrir, ela vai quebrar no meio, porque ela vai ressecar fechada. No gabinete pastoral tem uma Bíblia que acho que tem a idade da igreja quase. Uma bibliona grande assim. Ela foi dada de presente à igreja num dos seus aniversários, lá atrás. Eu tenho medo de abrir, porque ela estrala. Tão antiga que ela é. Porque a Bíblia não foi feita para ficar fechada. A Bíblia foi feita para abrir e transformar o seu coração. Portanto, mordomia que agrada a Deus é sacrificial. É mordomia que entrega. É mordomia que abre mão. É serviço que dilata o coração. E é essa mordomia que o Senhor quer ver na sua igreja. Porque é essa mordomia que vai agradá-lo. Mas além de altruísta, servil e sacrificial, a mordomia que agrada ao Senhor também é glorificante. O objetivo de tudo o que fazemos deve ser a glória de Deus. Deve ser a glória dele. E quando não entendemos isso, nós caminhamos como que cegos. Vocês conseguem perceber a força dessa imagem? Olha só. Do verso 9 ao verso 11 de Filipenses 2, Paulo está fazendo aqui um alerta. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa ideia de se dobrar aqui é a ideia de reconhecer o senhorio daquele que nos chama a trabalhar. Logo, eu preciso compreender que há um propósito no meu serviço. E esse propósito tem que ser o de honrar o nome do Senhor. Esse deve ser o nosso maior objetivo. Bom, mas o que tem a ver, pastor, o objetivo do serviço, que é a glória de Deus, eu entendo muito bem, com a minha dificuldade em compreender o meu lugar no corpo de Cristo? É justamente porque ao servir nós estamos diante do perigo da vanglória. Percebam que quando pensamos no serviço sacrificial, fizemos aquele jogo de palavras. Estamos interessados em servir ou servimos por interesse? Isso porque a segunda razão é mais evidente, é mais comum. Mesmo servindo a Deus, o nosso coração pode nos trair e nos levar a abraçar motivações equivocadas para o serviço. É quando a vanglória aparece e as rivalidades acontecem. E aí a gente vê essas guerras, espirituais dentro da igreja. É o partidarismo, é o que acontecia na igreja de Filipos. É o que acontecia ali, e Paulo está exortando aqueles irmãos a serem alegres, a serem cordatos, a pensarem a mesma coisa. Olha só, interessante, aqui no capítulo 4, ele traz a situação de Evódia e Síntique, duas irmãs que Paulo queria muito bem, irmãs que cooperavam com ele, mas que agora estavam de mal uma com a outra. O nome delas era muito bonito. Evódia, perfume, Síntique, agradável. Mas para Síntique, Evódia não cheirava mais bem. E para Evódia, Síntique já não era mais tão agradável.
Elas não se falavam. E se era assim, uma não apoiava o ministério da outra, não apoiava o trabalho da outra. E quem é que sofre com isso? O corpo de Cristo. Imagine se a perna se rebela, para onde você vai? Imagine se a sua mão não atende os seus comandos, o que você faz? É o que acontece conosco quando nos tornamos um corpo disfuncional. Eu não vou participar dessa programação, é fulano que está fazendo. Não é legal. É o que estava acontecendo em Filipos, e é o que infelizmente acontece em toda igreja. Participamos daquilo que mais nos apetece e desprezamos aquilo que... já superei isso aí. Só que todo o propósito, todo o objetivo do que se faz, do que se estabelece na igreja é para abençoar o corpo como um todo. Não somos uma pizza para fatiar e escolher os pedaços. Somos um corpo. Portanto, a vanglória nos coloca em rivalidades e geram os partidos, que é a fragmentação da igreja. Por isso, Paulo vai recomendar: não façam nada por partidarismo ou vanglória. E antes disso ele está dizendo aí, pois eles buscam o que é próprio, o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Quando eu ajo dessa maneira, eu estou dizendo, não estou interessado no que agrada ao Senhor, estou interessado no que me agrada. Estou interessado naquilo que mais me satisfaz. E aí, o que acontece, gente? Não acontece. A gente fica andando em círculos, patinando, sofrendo. E ao passo que o barco está afundando, e não é o meu lado que está afundando primeiro, eu acho que está tudo bem. Só que vai afundar todo mundo junto. Então é para a glória de Deus. Não é para o meu agrado, não é para o agrado de ninguém, não é para satisfazer o pastor, não é para satisfazer o conselho, não é para favorecer sociedade A, B ou C, mas é para fortalecer o corpo. E só um corpo fortalecido glorifica o Senhor. Só um corpo bem ajustado honra o Senhor. Aliás, é para isso que o Senhor nos dota de tantos talentos, para que o corpo chegue à perfeita varonilidade. É por isso que tem tanta gente fazendo tanta coisa na igreja. Precisamos nos lembrar disso, irmãos. Precisamos nos lembrar disso. Porque a mordomia que agrada ao Senhor é glorificante. Se nós não fazemos para a glória dele, sinto muito dizer, nós vamos trabalhar até morrer e nada vai acontecer. Não é isso que o Senhor quer e eu penso que também não é isso que nenhum de nós quer. Portanto, pensemos no que nós estamos fazendo aqui. Estamos servindo ao Senhor, não a nós mesmos. Estamos nos dedicando a Ele, não ao que mais me é interessante. Estamos servindo ao nosso Pai. Portanto, pensemos nisso. A glória é para Ele. Conflitos, disputas por espaço, por primazia, não honram o nome do Senhor. Na verdade, nos colocam dentro de uma perspectiva egoísta. Quando Paulo vai falar disso, ele vai falar num termo, que tem um nome interessante, parece nome de remédio, mas na verdade é uma doença. Quenodoxia, é usurpação. O que é isso? É a busca doentia por autopromoção. Então, se eu trabalho assim, o meu esmero na pregação não é para a glória de Deus, é para que todos digam, que excelente pregador. Se eu presido de uma maneira perfeita, tomando quenodoxia, não é para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, é para que todos queiram voltar em mim ano após ano, e eu perpetue lá naquele lugar. Não é assim. Cristo não fez assim. Não é assim que nós devemos fazer também. Então, para que você serve? É para a glória de Deus ou é para a sua própria glória? Para que nós servimos?
Então, servir, irmãos, é um privilégio. Não perca a oportunidade. Oferte ao Senhor honra, fidelidade, influência, amor, gratidão, dedicação. Entendendo que tudo isso passa pelo amor cordial, conforme Paulo vai nos dizer lá em Romanos 12, 10 e 11. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Muitas vezes a gente quer servir ao Senhor, mas esquece que servir ao Senhor passa pelo amor aos outros. Então a comunhão é o desafio que prova o nosso amor pelo Senhor. E não há como servir a Deus ignorando as pessoas. Não há como servi-lo sem servir aos nossos irmãos. Amém? Que Deus nos ajude a sermos bons mordomos da sua graça. Graça que Ele confiou a nós. Ensinemos o que aprendemos e sejamos firmes na prática dessas coisas. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor, obrigado, Pai, por Tua exortação ao nosso coração. O Senhor nos fala profundamente, que o Teu Espírito Santo nos capacite a entender de igual forma. Obrigado, Deus, pelo privilégio do serviço, pela honra de podermos ofertar ao Senhor um pouco do nosso tempo e das nossas habilidades, que foram dadas já pelo Senhor. Que tudo isso, ó Deus, seja feito para promover a Tua glória e a edificação da Tua igreja. Nos ajuda. Reconhecemos, Pai, que é o Senhor quem nos chama e é o Senhor mesmo quem nos dá condições para desempenharmos o chamado exercido por nós. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, em todo o mundo, que esta igreja seja reconhecida pelo serviço e pela dedicação. No nome de Jesus te rogamos esta graça. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, capacitando ao serviço fiel e dedicado ao longo de toda a sua permanência nessa terra, para que no dia em que o Rei dos Reis voltar para buscar a sua igreja, o teu povo, se alegre e com ele celebre por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.